patrimônio ele tem muitas facetas. Ele nada mais é do que um grupo de relações culturais que servem à identidade, memória do indivíduo. E aqui no caso de Tiradentes, a paisagem ela é muito marcante, ela vai aparecer inclusive no caso dos tombamentos. Tiradentes e São João, né? As serras do Lenheiro e de São José, elas vão aparecer nos relatórios de todos os técnicos que vêm visitar, né? Quando você sobe, por exemplo, a matriz de Tiradentes, dá para perceber nitidamente que ela foi construída, foi concebida como também um ponto de contemplação dessa serra. A serra ela, né, tem 37 quilômetros quadrados. Ela vai ter uma formação de Mata Atlântica, vai ter o cerrado, o campo rupestre, o chamado campos de altitude. Né? Então, essa serra com essa divisão desses 5 municípios, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, São João del Rei, Coronel Xavier Chaves e Prados, que vão fazer parte desse contexto serrano. A importância, a serra em si, ela é a tampa da caixa d'água, porque a serra, no modo grosso de dizer, porque ela recebe uma grande quantidade d'água, que é a chuva, né, que vai cair na sua parte alta, e com isso vai distribuir para os córregos abaixo. E além disso, né, as plantações, a agricultura e pecuária que está ao redor da serra também vai ter uma ligação muito grande com esse espaço. Então a serra é vida, né? Sem a serra ninguém vive, e se ela morrer todo mundo morre. A serra consegue trazer a infância dessas pessoas, consegue trazer a meninice e consegue também trazer para eles para um momento de reflexão com o espaço serrano e com a natureza. A formação quartzítica, né, que compreende toda essa região praticamente da nossa Minas Gerais. E entre elas a serra vai também trazer aqui para a cidade de Tiradentes, né, da década de 50, 60, colocar esses blocos dentro das ruas, com essas formações bem curiosas, que muitas das vezes as pessoas passam e ficam interessadas em saber por que tem essas ondulações, devido ao fato de ter sido essa região toda um oceano, né, onde essa parte estava embaixo e foi suspensa a quase 1000 metros, deixando esse sinal que o mar proporcionou para nós até hoje. E a Serra do Lenheiro com a Serra de São José, a formação delas é do mesmo período, não é? A formação daqui da Serra de São José com o outro lado do Lenheiro vai ser uma formação entre 1,2 a 1,3 bilhão de anos. E as pedras da nossa serra são as bases das nossas casas e igrejas históricas de São João del Rei. Que a parte arqueológica nossa aqui é maravilhosa. Canal dos Ingleses aí, formações ali que até hoje sensacional, coisa de 220 anos atrás. Você cortar uma pedra e fazer um nível dela, cerca a serra todinha. Fizeram em pedra para captar a água todinha da chuva que descia. E antigamente ainda tinha vegetação para segurar a água, né? Hoje não, hoje ela desce direto, o canal está todo destruído, grande parte, e não tem com a função. Na pedra e nivelado, eles fizeram uma travessa do Morro das Almas e aqui no Catitu, que é obra de engenharia atual. A qualidade do trabalho do pessoal foi sensacional. E, infelizmente, o trabalho escravo, mas que deixou muitas obras para a gente lembrar do sacrifício dos escravos. Se pegasse todos nós que falassem o mesmo idioma, ninguém segurava nós aqui, nós acabávamos com todos. Lá em cima tinha a igreja de Santo Antônio, que era a igreja dos brancos. Do outro lado a gente tinha a igreja, que é ali perto do Museu Padre Toledo, que era a igreja dos mulatos. E lá embaixo tinha São Bom Jesus da Pobreza. E essa igreja que foi autorizada porque os pretos não podiam entrar na igreja de Santo Antônio, que era a igreja dos brancos. Então, por algum acaso, algum
alguém que tinha um coração mais ou menos bom autorizou a construção da igreja, que é onde os negros poderiam entrar e louvar a Deus, louvar a Nossa Senhora, do jeito que eles achavam que podia ser, como hoje a gente gosta de vir agradecer e louvar em forma de canto. Então, o nosso grupo de Congo Moçambique, a gente realiza nossos ensaios de 15 em 15 dias na rua, porque a gente já aproveita para fazer o nosso ensaio e com isso as pessoas veem que Tiradentes não é só esse patrimônio lindo, arquitetônico que a gente tem, vê que tem o patrimônio material que é o grupo de Congo. Às vezes os guias turísticos, quando eles passam na Igreja do Rosário, que era uma igreja, uma irmandade de pessoas pretas, falaram, essa igreja aqui foi a igreja construída pelos escravizados. E, na verdade, todas as igrejas foram construídas pelos escravizados, né? E, por exemplo, o chafariz era um local de encontro. A gente não tem lá nenhuma referência, uma plaquinha, mas a gente tem referências históricas descrevendo que aquele largo ao lado do chafariz era um local importantíssimo, que todo fim de semana as pessoas negras se encontravam ali. A formação da cidade, o caminho, né? Tomei a Porta del Rey e depois começou a criação das igrejas aí da base caiu a descoberta do ouro, como o estado todinho. Quer dizer, são coisas de 300 anos atrás e tiraram bastante coisa daqui, bastante minério, ainda tem bastante, tá? Mas, infelizmente, para retirar isso aí vai ter que destruir um patrimônio. Graças a Deus está tombado. Vai ficar com a riqueza na terra mesmo. Assim, a chegada, né, das bandeiras aqui na região, uma das primeiras a adentrar as Minas Gerais, por volta de 1674, foi a bandeira de Fernão Dias Paz. Depois, logo no final do século XVIII, no final do século XVII e no XVIII, vai chegar aqui, que é considerado o fundador de São João del Rei e Tiradentes, Tomé Portes del Rey. Vendo que a formação rochosa lembrava muito a formação rochosa da região da antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, né, João de Siqueira Afonso passa para o fundador dessas duas cidades, que aqui haveria ouro. Com isso a cidade, né, que começou com o nome Arraial Velho de Santo Antônio do Rio das Mortes da Ponta do Morro, desmembra-se de São João del Rei em 1718, e passa a se chamar Vila de São José del Rei, em homenagem a Dom José, que era príncipe de Portugal. Com isso vão começar a surgir os arruamentos, né, que eles chamavam de arruador, era a pessoa que fazia o traçado da antiga vila. Com isso a cidade, né, foi construída nessa forma como nós conhecemos, com seus becos, que eram chamados becos de serviço ou de servidão, onde o maior número de escravizados circulavam. O carnaval foi também um espaço onde esses grupos, né, que vinham de diversas nações africanas, muitas vezes tinham suas famílias desagregadas, enfim. Era um local de encontro dessas pessoas nas ruas da cidade, numa situação que não era de trabalho, que era a situação onde essas pessoas eram obrigadas a estar quase que o tempo todo, né? Então o carnaval ele foi reinventado por essas pessoas, pelos escravizados e por pessoas também livres, porque muitas dessas pessoas conseguiam de formas diversas adquirir a sua liberdade. E há relatos, inclusive, né, por exemplo, de quilombolas que iam escondidos, disfarçados, com essa questão de que no carnaval muitas vezes as pessoas passavam farinha na cara, utilizavam fantasias, elas podiam se esconder e frequentar o espaço onde elas estavam vetadas no cotidiano da cidade. A música, no caso do Brasil, é impossível a gente não citar
a questão de que as várias, né, etnias africanas que se encontraram aqui, elas constituíram o que é a música do carnaval, porque a música que a gente toca no carnaval, ela não é portuguesa, né? Por mais que a gente diga que é uma festa que veio de uma tradição, a música definitivamente, a grande matriz cultural de influência dela é africana. São principalmente, né, os atabaques que existem, por exemplo, nas religiões de matriz africana, que vão trazer a percussão dos grupos que existem no carnaval nas suas diversas formas, né? A gente tem as escolas institucionalizadas de samba, principalmente no Rio e São Paulo e em vários lugares do resto do país. Mas todos esses grupos que existem, os pequenos grupos, eles giram em torno da ritmação que é constituída pela percussão, que é de matriz africana, definitivamente. Isso muitos musicólogos podem confirmar, enfim. Na época que eu comecei o Lesma Lerda, São João del Rei era conhecidíssimo no Brasil inteiro como sendo um dos melhores carnavais do interior do Brasil. Então isso aqui vinha gente, principalmente de Belo Horizonte, mas vinha a população em massa para São João del Rei, afora as outras cidades e os outros estados do Brasil. Então, numa quarta-feira, eu estava com meu cunhado e uma de minhas irmãs, que era namorada dele, então hoje é esposa, em frente a um dos points em São João del Rei, que naquela época, em volta do principal point, que era o Quebon, um barzinho que vendia Quebon, é conhecido como o Quebon, inauguravam-se ali então vários outros points, justamente para absorver a clientela, que era a juventude da época. E como o point do momento era Santa Inês, que era uma padaria com barzinho juntos, e lá em frente havia um senhor tocando músicas da música popular nacional, eu sugeri a ele se ele poderia tocar as marchinhas de carnaval. Porque eu estava começando a tomar cerveja com minha irmã e com meu cunhado, e quando ele começou a tocar essas músicas de carnaval, a gente começou a cantar junto, mas não imaginávamos que durante aquele tempo que estava ali ia terminar o colégio, que era o colégio noturno, Colégio Tiradentes, onde estudavam ali principalmente as pessoas que trabalhavam no comércio local. E os alunos desceram, acharam aquilo legal, se juntaram a nós. Quer dizer, no primeiro ano, que ainda não tinha bolado nenhum nome do bloco, ele já deu um movimento muito grande e já deu polícia para terminar. Porque já tinha passado da meia-noite, o pessoal não queria ir embora e as pessoas começaram a ligar, porque ainda não era carnaval e que queria que acabasse. Então, a gente terminou. O nome sugerido por causa da situação política e social da época, que era uma situação que não mudava, né, porque eram os militares no poder e a gente não estava satisfeito com aquilo, então a gente bolou o nome. O nome sugerido, e foi sugerido pelo meu cunhado, era que ia chamar Mesma Merda. Mas a Mesma Merda o policial não concordou. E o meu cunhado então deu uma outra tirada mais legal ainda, ele põe um som parecido. Falei, mas qual som? Foi Lesma Lerda. E ficou, o policial aceitou, ficou esse nome. Então cresceu de um movimento absurdo de vir gente para cá de outros estados. E virou Lesma Lerda, que é um sucesso há 49 anos. Então o ano que vem, se Deus quiser, o Lesma Lerda estará fazendo 50 anos. Eu espero estar lá para comemorar isso aí, porque são 50 anos ininterruptos. Na verdade, esse bloco eu busquei um resgate. Eu tinha um caminhão velho, fazia uns carretinhos, frete, e fui fazer um carreto para um pessoal da Orquestra e Banda Ramalho. Nesse frete que eu fiz, tinha uns instrumentos antigos, velhos, tudo abandonado. Aí eu fiz o carreto, lá perto da minha casa morava um tio meu e mais um colega. Eu cheguei todo dia à noite, eu ia lá. No sábado do carnaval, só não me lembro o ano. Cheguei lá e estava lá, falei, peraí, eu fiz um carretinho hoje, tem uns instrumentos antigos lá, vamos fazer um bloco. E já fui falando.
Banda Desabandonada, por acaso. Eu falei, Banda Desabandonada. Resolvemos fazer o bloco. Nós juntamos 7 pessoas, são com 7 pessoas o bloco. Não tinha música, tinha nada. Aí eu, como no meu caminhão tinha um toca-fita, ainda era toca-fita, botei lá uma música, gravamos uma música da banda, da Orquestra Banda Ramalho, e saímos com 7 pessoas o primeiro ano. Mas dando continuidade a gente fica feliz. Porque a gente fez parte e continua fazendo. Nós não morreu ainda. A gente, depois que o Juquinha tá mexendo e tudo, aí ele parou de sair, a gente deu continuidade, né? Hoje a gente montou uma bateria, né? Tem mais ou menos de 30, 40 componentes. E sai tocando a música de carnaval. Aí nós fazíamos o que? Nós colocávamos a música da Banda dos Abandonados, a música da banda, da Orquestra Banda Ramalho. A música mesmo, que existe nas igrejas. Saía no caminhão, um som no caminhão. O pessoal saía com os instrumentos, né? Igual o Juquinha tava falando aí, com os instrumentos da banda. E o pessoal da banda ensaiava, o que mais tocava na banda lá era música até religiosa, né? Que saía em procissão, essas coisas. Enterro, a marcha fúnebre. A marcha fúnebre é uma que mais tocava no Bloco dos Abandonados antigamente, porque tinha até um caixão, né? Que saía, igual esse ano a gente resgatou, saiu com o caixão esse ano. Então vinha um instrumento de sopro para fazer essa marcha fúnebre. E esse ano a gente fez assim também, igual os anos anteriores, os anos passados. Quanto mais bacalhada, melhor era. Porque é tudo abandonado, né? Roupa velha, rasgada, sujo. Era legal. O bloco, o Juquinha parou, passou para um tio meu, um homem de quase 100 anos, tinha uns 90 e tantos anos. O Joanito, né? Ele andou, saiu com o bloco umas vezes, junto com a outra menina aí, depois ele desanimou, parou, aí passou o bloco pra gente. Aí aquela ficou marcante, um homem idoso, que saía no bloco, não perdia um, todo ano ele estava junto, agarrado, até quase que o último ano ele morreu ano passado. Ele saiu no bloco, né, com a gente, entendeu? Uai, o carnaval não pode, nunca pode, Tiradentes nunca pode acabar o carnaval, por quê? Hoje é difícil, uma cidade histórica igual Tiradentes tem um carnaval igual tem, é difícil. Eu acho que da região das vertentes aqui, o mais marcante que existe é o carnaval de Tiradentes. Inclusive, há anos, depois da pandemia pra cá, caiu o movimento, não cabia gente nessa cidade. Todo mundo alugava as casas, ia pra roça, outro ia pra lá, alugava as casas, porque o pessoal saía e via assistir o carnaval de Tiradentes. Então o pessoal sai da cidade deles e vem marcar nosso carnaval de Tiradentes. Então eu acho que nunca pode acabar. Penenê, 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 vamos nós no balanço do trem. Penenê, 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 o trem já partiu, mas está tudo bem. Penenê, a Maria Fumaça, que corta o trecho que trouxe os irmãos. Penenê, 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 vamos nós no balanço do trem. Oi, sa, sa, sa. Penenê, 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 o trem já partiu, mas está tudo bem. Esse conhecimento do congado já me acompanha em desde os 4 anos de idade, 4 para 5 anos, quando eu ia no mato pescar com meu pai, e naquela época eu já começava a ouvir as músicas que saíam do som das águas, saía da cachoeira. E daí para lá, o meu avô era capitão de congado, o meu pai também fazia parte do grupo de congado, e aí eu comecei participando do congado. E fiquei na cidade de Barroso participando do congado até 21 anos. Depois eu afastei do congado por algum motivo e parei até chegar 2010, quando eu cheguei aqui em Tiradentes, né? Que a gente começou o congo aqui. 2008, na Praça da Estação, seria o lugar mais tranquilo, onde depois de muito tempo nossos irmãos também chegaram para essa terra através do transporte da estrada de ferro, que foi vindo na Maria Fumaça. Eu com alguns meninos resolveu tocar os tambores na Praça da Estação. Foi aonde nascia, em
Em 2010, final de 2010 para 2011, o grupo de congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia. Como o pessoal da cidade era um pessoal muito católico, e é até hoje, eles vão estranhar, vai achar que é macumba. Então vamos fazer na Praça da Estação. E aí a gente começou, mas como que vai ser isso? Vamos imaginar que fosse o batido da caixa do trem. Tchim, 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 tchim. Creio que a chegada do trem em São João del Rei já era assim, já foi famosa na época pelo Ciclo do Ouro, né? Só que depois da decadência do Ciclo do Ouro, aí veio a ferrovia, eu creio que deve ter impulsionado novamente o comércio, que aqui recebia mercadoria e saía mercadoria, era um movimento intenso, né? Conectava com a antiga central do Brasil, né? Aí o movimento era grande, tanto de importação como de exportação. E creio também para a população facilitou muito. Você pegava um trem aqui e saía até Antônio Carlos, Labacena, fazia baldeação, você estava no Rio, na capital. Entendeu? E assim, e sem falar que não só aqui a cidade, como as outras cidades onde o trem passava, com a chegada do trem, desenvolveu muito, com certeza. Deve ter facilitado muito para os fazendeiros transportar suas mercadorias, o gado, o trem transportava gado, entendeu? Foi assim, um ganho geral na época, né? Então esse trecho que sobrou da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas é o trecho original ainda, né? De São João e Tiradentes. Paisagem muito bonita. Assim, além do trem ser o maior atrativo, vamos falar assim, é um trem em funcionamento há mais de 140 anos, né? Puxado por uma locomotiva a vapor, igual eu falei para vocês, uma coisa muito rara hoje em dia, né? Os carros de passageiro também todos em madeiras, conforme na época. Tem a paisagem também, um cenário muito bonito. Tem o Rio das Mortes, né? Que foi palco da Guerra dos Emboabas, lá no século XVIII. Tem a Serra de São José, que inclusive a gente pode ver a hora que o trem passa, é uma cachoeira, né? Muito bonita. A gente costuma brincar que cada viagem tem uma novidade, né? Assim, apesar de a gente passar ali muitos anos já, né? Mas sempre tem uma novidade na paisagem. O trem é a tradição de São João del Rei. Além das igrejas, do casario, todo o trem é uma tradição, né? Com mais de 140 anos, né? Muito importante para a cidade. E a gente, assim, está fazendo parte dessa história, né? Os ferroviários antigos nos deixaram esse patrimônio e a gente está dando sequência a isso aí, né? Quantas famílias que, né, viveram aqui em função do trem e a gente está dando sequência para isso aí, ferrovia, né? Que eu trabalho, a empresa continua preservando essa história, manutenção, mantendo a história, né? E o patrimônio muito rico, né? Eu considero também o apito uma tradição de São João del Rei, porque cada maquinista tinha sua locomotiva com seu tom de apito. Uns gostavam de apitar mais, outros menos. E esse som do apito é tradicional de São João del Rei. Como os sinos das igrejas, o apito da locomotiva também é. O sino, ele acaba sendo a voz da igreja, né? Porque ele é que chama, ele chama os fiéis, né? O sino, ele está presente, hoje não mais, né? Porque não tem mais o toque de parto que antes tinha, não tem mais o toque de agonia que antes tinha, e determinados toques que ficaram aí ao longo do tempo, né? Mas se você for olhar, o sino está presente do nascimento da pessoa até na morte. Que ele toca quando uma pessoa nasce, ele toca quando ela morre, e é isso, né? Então, assim, a gente acaba gerando um respeito com ele, né? A gente tá aqui na torre, às vezes, a gente brinca, a gente descontrai, mas na hora do toque é aquele respeito ali, porque o toque é considerado também uma oração, né? Que, vamos supor, você está na missa lá, aí tem um incenso, pelo que eu aprendi também, o incenso é um meio das nossas orações chegarem a Deus, o toque também, né? Então, basicamente tem uma relação de respeito. Então, a lenda mais famosa que a gente conhece aí é a do João Pilão, né? Lá no São Francisco.
em 1915, né? Na festa de Passos. Agora eu não sei se era na rasura dos Passos ou se foi no depósito dos Passos. Ele tomava um golinho, né? Aí chegou nesse dia, ele errou a mão e foi na torre, né? Aí eu não sei, por cargas d'água, parece que ele errou a mão do sino ou aconteceu alguma coisa, que o sino desgovernou, acertou ele e acabou vindo a óbito lá na torre mesmo, né? Segundo a lenda, o sino foi a julgamento, foi preso, ficou 10 anos ali sem ser tocado, com um guarda de babá nele ali, né, acorrentado e com uma lona preta, ficou dentro da sacristia. É a lenda que chegou até mim. Um dos sinos mais importantes, na verdade o mais importante da cidade, foi feito aqui em São João del Rei, na Rua da Prata ali, pelo Francisco Bernardes de Souza, né? Foi fundido aqui, tá vivo aí até hoje com mais de 200 anos, que é o sino do Santíssimo. O sino é batizado, crismado, tem nome e tudo mais. Então ele, quando foram buscar a documentação do sino que estava aqui, que hoje está lá no Museu dos Sinos, aqui na igreja, descobriram que os dois estavam sendo chamados de nome trocado, né? Então, na verdade, esse aqui é o Elias, esse aqui é o Simão Stock, né? O sino São Simão Stock, e o de lá é o São João da Cruz, né? O sino do Santíssimo, que a gente chama ele de Santíssimo, mas o nome dele de batismo é o Pascoal Bailão, é o sino grande, São Pascoal Bailão. O sino da Irmandade São Miguel e Almas, que a gente chama ele de Almas, né? Ele chama Daniel. O sino principal do São Francisco, a gente chama ele de Conceição, mas o nome dele é São Pedro de Alcântara. E o do outro lado, que é o Real Conceição, que ele chama Imaculada Conceição. O combate, assim, pelo que eu aprendi, né? O combate é o seguinte, na festa de Passos, né? Aí ele ocorre sexta, sábado e domingo. Então, na sexta-feira, a Nossa Senhora das Dores está na catedral e ela vem pro Carmo à noite, né? Então, nos horários lá, antigamente o pessoal fala que ficava o dia inteiro. Começava meio-dia e ia a tarde inteira ali até o último horário, emendava um horário com o outro. Hoje a gente tem que fazer tudo em 30 minutos, 1 hora, né? Mas assim, o combate? O esquema do combate é assim. Aí como na sexta-feira a Nossa Senhora das Dores está lá na matriz e ela vai vir para cá, então o sino dos Passos, que é o dono da festa, né? Que é o sino dono da festa, ele vai comandar o Carmo. Então tudo que o Passos fizer, a gente tem que obedecer aqui, né? No sábado, aí uma curiosidade também, ele comanda até o momento que a Nossa Senhora sai da matriz. Aí quando a Irmandade do Carmo, a Ordem do Carmo, sai daqui para encontrar com a procissão que está vindo, e ela assume a procissão, vamos dizer assim, aí o comando já passa a ser do Carmo, porque a Nossa Senhora das Dores já está vamos dizer, em posse da Ordem do Carmo, né? Aí a coisa vira. Então aí quem comanda são esses sinos daqui do Carmo, comandam um sino da matriz. Aí a regra é a mesma, o que a gente fizer, ele tem que obedecer. Já no sábado, o esquema é o mesmo da sexta, só que é com São Francisco, né? Que o Senhor dos Passos está na matriz, vai para São Francisco à noite, então a matriz comanda São Francisco, né? Então tudo que a matriz fizer, São Francisco obedece. Até a hora que a Irmandade com a procissão encontra com a Ordem de São Francisco e o jogo acaba mudando, né? E tem o domingo, que é o combate mesmo, é no domingo, onde as 3 igrejas estão ali participando, né? E como o Senhor dos Passos, que é a parte principal da festa, está no São Francisco, o comando fica sendo São Francisco. Então, o que o São Francisco fizer e a matriz obedece a gente, a matriz fica por último. Aí o que acontece? Pelas coisas que me ensinaram,
a moral do combate é você fazer hora com a cara dos caras da outra torre, né? Então, assim, vamos supor, o cara tá lá, o cara dobrou o sino, você dá um dobro no meio dele, porque aí ele vai achar que você ainda não dobrou, ele vai ficar lá esperando, né? E é mais ou menos assim. E na hora que os sinos estão revirando, né? Pela regra, ganha o sino que fica mais tempo, né? Existem toques, né? Que foram inventados pelos sineiros. Tem toques que vêm de origem dos escravos, né? Muitos foram criados pelos escravos. Eu já ouvi história de que, por exemplo, determinado senhor de escravos chegava com o escravo lá na rua, lá na torre, você vai bater desse jeito, é desse jeito que você vai tocar. Muitos toques saíram daí, pelo menos eu já ouvi essa história, não sei se é verídica, se ela confere, né? Muitos, com certeza, foram criados pelos escravos. Vamos dar um exemplo aqui do tencão festivo. O tencão festivo, ele é tirado meião, sininho e grande, né? Que ele foi tirado da capoeira. Se você for escutar o tencão festivo, você vai lembrar da capoeira, veio de origem africana, né? Ai, ô, lele, oiê. Ai, ô, lele, oh. Ai, ô, lele, vem o trem, vem chegando. Maria fumaça, vem trazendo nosso povo. Vem povo de Angola, vem no trem de lá. Maria fumaça atrás, nossos irmãos. Dia 17 de maio de 2002, como auxiliar de maquinista, né? Nessa locomotiva aqui, locomotiva 22. Para mim foi, nunca vai sair da minha cabeça isso, né? Então, assim, desde pequeno que eu sempre gostei do trem, né? Da Maria Fumaça, sempre fui apaixonado, né? Morei na beira da linha muitos anos, né? Em frente à minha casa, exatamente em frente à minha casa, passava o trem. Aí desde pequeno já comecei a gostar, aí foi amadurecendo aquela ideia de um dia, um sonho, né? De um dia poder trabalhar na Maria Fumaça, e graças a Deus realizei esse sonho e estamos aí há 22 anos. E a gente teve outras viagens, assim, de que nós transportamos a tocha olímpica, que teve, quando a Olimpíada foi no Brasil, né? Foi muito dia marcante também, trem, né? A gente transportou a tocha até Tiradentes, a cidade estava lotada, beira da linha, a estação, a família nossa veio, foi um dia muito, muito marcante para mim. E também, assim, a gente recebe muito carinho das crianças, né? E teve um dia uma criança, ela é especial, né? Foi no trem de manhã, voltou, a hora que o trem parou aqui, os pais dele pediram para tirar uma foto comigo e dar um autógrafo, né? Aí, assim, tirei a caneta, me deu um papelzinho, fiz uma dedicatória lá, e o menininho até chorou, e eu também, né? Fiquei até emocionado, né? E foi muito marcante para mim. Eles me agradeceram e tal, eu falei, não, a gente que agradece, né? Esse carinho que a gente recebe aí foi gratificante para mim. Até fala, alguns riem, outros negócios, que a gente indica que tem alma, né? A locomotiva a vapor, esse barulho dela, aquele próprio movimento das braçagens ali, o apito, o sino, a fumaça, que barulhinho dela, é um negócio diferente. Entendeu? E quem trabalha, ou com isso, quem trabalha, isso nunca sai da cabeça da gente, aquele barulho, você deita, você escuta aquele barulho do trem na sua cabeça, o apito, assim, isso aí até morrer, até lá no céu, a gente vai continuar ouvindo esse barulhinho, né? Fantástico. Espero quando eu tiver velhinho, vir aqui ver a turma mais nova, dando continuidade, isso aí, não pode acabar não. Tem que dar continuidade, você não pode deixar acabar não.
Se Deus quiser, quando tiver lá com meus 90 anos, eu estou aqui na estação aí, passeando de trem e vendo a turma trabalhando aí, se Deus quiser.